Volto a conversar aqui com Jussara Soares. Jussara, a inspeção do Tribunal de Contas da União é polêmica e não agradou o setor financeiro. Existe um prazo para que esse processo seja concluído? Olha, Yuri, a previsão é que este processo de inspeção, que o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, diz ser um processo técnico, deve demorar cerca de um mês. Basicamente, é o prazo ali que essa instrução, essa fase desse processo de buscar esses documentos, fazer essa análise, deve levar. Mas, como mostrou aqui mais cedo a nossa analista Larissa Rodrigues, tem uma possibilidade de pelo menos uma expectativa que pelo menos parte dessa análise já seja antecipada ao relator para a primeira reunião do plenário do Tribunal de Contas da União, que já será agora no dia 21 de janeiro. Então, portanto, essa análise pode ser antecipada. Mas o prazo, a expectativa, inclusive dita a mim pelo próprio presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, é que leve mais ou menos um mês essa análise. Como você bem destacou, Yuri, o presidente do Tribunal de Contas reafirmou nessa nota dele hoje que se trata de uma medida que está na prerrogativa do Tribunal de Contas da União fazer. É uma maneira também dele se blindar das críticas e todas essas desconfianças por parte do mercado financeiro também, dessa fiscalização que será feita pelo TCU, pelos técnicos do TCU no Banco Central, nesses documentos da liquidação do Banco Master. A grande expectativa agora, Yuri, é se de fato haverá uma medida cautelar, como antecipou na sua nota o relator Jonatas de Jesus, e qual será essa medida cautelar? Há uma percepção dentro do Tribunal de Contas que sim, poderá ser tomada alguma medida nesse sentido. Por outro lado, há alguma resistência, pelo menos assim, consideram remota uma reversão dessa liquidação do Banco Master. Mas, Yuri, começo do ano, muita gente de recesso, inclusive os ministros do TCU também em viagem. Agora é esse trabalho técnico e a ver o que vem por aí. Mas deixa esse cenário todo de incerteza, como eu te falei, Yuri. Pois é, Jussara? E como você falou, mais ou menos ali o prazo de praxe seria em torno aí de 30 dias, mas coincide justamente com o período de recesso do Tribunal de Contas da União. Apesar do nome, tribunal não é um órgão do judiciário, mas acaba seguindo muito desse calendário de recesso. O quanto que todas essas questões que seriam polêmicas por si só, se fossem no calendário convencional, tornam-se ainda mais polêmicas neste momento de recesso, podendo ser alvo de uma decisão monocrática e com um intervalo grande para ser referendado pelo plenário do Tribunal de Contas. Olha, uma decisão monocrática do relator deverá passar por pelo plenário, por uma revisão do plenário, um aval do plenário. Agora, Yuri, você disse, a gente está em pleno o recesso, não apenas do Tribunal de Contas, que é um órgão ali anexo do Congresso, mas também o Congresso. E eu mais cedo estava conversando aqui com os nossos colegas aqui na CNN sobre como a gente observa também o quanto esse recesso tem sido usado também por políticos, integrantes do Congresso, para tentar também dar uma arrefecida nesse tema, que a gente sabe que o dono do Banco Master, Daniel Worcaro, as suas ligações aqui com Brasília, tudo isso deixa todo mundo muito tenso. E, claro, avançar do Tribunal de Contas nessa questão, também a ação do Supremo Tribunal Federal, a gente terminou o ano com esse assunto muito quente. Então, dessa forma, Yuri, a gente observa também que esse recesso, embora o trabalho técnico seja feito e também há toda uma dúvida sobre quanto o Tribunal de Contas vai avançar nisso, também, por outro lado, acaba sendo usado para tentar ali, para quem quer fazer, baixar essa temperatura. Bem, a grande expectativa também, Yuri, é que esse trabalho técnico, análise técnica são feitas, claro, feito por servidores. A expectativa é que esse trabalho, de fato técnico, possa blindar o Tribunal de Contas da União. Sem dúvida, e o quanto mais o trabalho técnico for respaldado ou respeitado, seguido pelos ministros e isso é natural, não é um problema por si só, Os ministros têm origem, muitos deles, origem política, seja da Câmara, seja do Senado, foram indicados pelo Congresso Nacional, como disse a Jussara, o nome é de Tribunal de Contas, mas é vinculado ao Congresso, ao Legislativo. Quanto mais as decisões dos ministros seguirem o técnico, menos pressão ficaria sobre a própria Corte.
Jussara Soares, muito obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você.